Hoje o PET Mecânica UFES traz a vocês mais um vídeo do Microsoft Excel. Nessa aula nós vamos exercitar a função C. Muito bem, hoje nós vamos aprender a usar a função C. Essa função nada mais é do que um teste lógico que nos retorna um valor pré-determinado. Ou seja, se depois de um teste do tipo que a resposta é verdadeiro ou falso, ou seja, um teste lógico, a função vai nos dar um valor determinado por nós. Se ela for verdadeiro, vai nos dar um determinado valor. Se ela for falso, vai nos dar outro valor que nós determinamos previamente. Aqui, primeiramente, vocês devem copiar essa tabela, principalmente essa parte da pauta no Excel de vocês. Aqui do lado é só um guia para cada caso do que nós vamos obedecer, certo? O nosso objetivo aqui é, a partir da média calculada de cada nome, aqui, cada aluno, vamos dizer dessa forma, a partir da média de cada aluno, nós queremos dar a situação desse aluno, se é não aprovado, aprovado, no caso 1, ou no caso 2, se é reprovado, recuperação e aprovado. E para isso nós vamos utilizar a função C. Começando então com a situação 1, em que nós temos duas opções, não aprovado e aprovado. Como nós temos duas opções e é a primeira vez que nós vamos fazer, vamos utilizar o nosso inserir função. Então nós vamos clicar na nossa célula da primeira linha de situação do nome A. Vamos clicar em inserir função. Aqui eu já tenho a função C, mas bastaria pesquisar a função C. Clicando OK, nós temos aqui o nosso passo a passo. Primeiro ele pede o teste lógico. Bom, nosso teste lógico nós queremos ver se a média desse aluno é menor que 8. Está vendo aqui? Se a média for menor do que 8, ou seja, 7,99 até 0, de 0 até 7,99, o aluno está com o conceito de não aprovado. Se for maior, ele vai ser aprovado. Bom, então o nosso teste lógico é se a média desse aluno é menor do que 8. Se ele retornar verdadeiro, ou seja, se a média desse aluno for menor do que 8, o que a nossa função deve apresentar? Ela deve apresentar que o aluno está não aprovado. Se for falso, ou seja, se a média desse aluno não for menor do que 8, ou seja, se a média desse aluno for maior do que 8, esse aluno está aprovado. Basta clicar nos nossos conceitos. Eu poderia escrever não aprovado, poderia escrever aprovado aqui também, por extenso, justamente nesse campo. Mas, se eu quiser mudar o não aprovado, por exemplo, para reprovado, eu teria que mudar de cada aluno em cada função. Aqui, referenciando a célula, bastaria eu vir aqui na célula e digitar reprovado no lugar de não aprovado, e aí todas as células mudariam já porque estão referenciadas, certo? Ok. Aqui, porém, nós temos já previsto que nós vamos utilizar o recurso de preenchimento automático do Excel. Esse recurso seria eu vir aqui, lembra, naquele cantinho aqui embaixo e puxar para baixo, e aí ele daria uma expansão do que eu fiz na função, certo? Ou seja, da média é 5, ele testaria a média é 6. Da média é 6, ele testaria a média é 7, e assim por diante. Porém, quando eu desço aqui, eu também levaria para baixo a referência do L. Ou seja, do L5 ele vai passar para o L6, do L6 ele vai passar para o L7, do L7 para o L8, o L6 para o L7, L7 para o L8, o L8 para o L9. Mas eu não quero isso, porque os conceitos são os mesmos, eu só quero mudar a média. Então, para que o Excel só desça com a média, eu vou travar
as células de referência L5 e L6. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, na célula, por exemplo, no valor se verdadeiro, eu tenho referenciado a célula L5, eu clico F4. Tá vendo que entra um cifrão boto L entre cifrão? Aqui com L6 a mesma coisa, clicando F4, ele entra entre cifrões. Ou seja, está travada a nossa célula. Clicando OK, ele está não aprovado, puxando para baixo, ele preenche todas as células que nós queremos. Observe o seguinte, aqui nós temos a célula E5, aqui nós temos a L5 e a L6 travadas. Passando para baixo, nós temos a célula E6, L5 e L6 continuam. Por quê? Porque elas estão travadas e assim por diante. Certo? Se por acaso nós voltarmos aqui e tirarmos esse travamento das células, só para vocês verem o erro que daria, certo? A primeira célula estaria perfeita. Quando nós puxarmos para baixo, olha só, aqui está certo. Concorda comigo? Ok. Aqui para baixo, quando nós passamos para baixo, ele passa a testar o E6. Porém, o nosso valor, se verdadeiro, vira L6, que é aprovado. O nosso valor, se falso, vira L7, que não tem nada no L7. Na verdade, o que nós temos é uma célula unida referenciada em J6. Por isso que o L7, como é uma questão de uma resposta falsa, o L7 não dá zero, porque não tem nada, certo? Aqui já entra reprovado, porque ele já está buscando a referência no L8, perfeito? Coisa que a gente só estava usando no caso 1, nem reprovado tinha como opção. Então nós devemos sempre prestar atenção nisso e travar as nossas células que nós não desejamos que desçam junto com o preenchimento automático. Perfeito? Ok. Vamos para a nossa situação 2. A nossa situação 2, ela exige, no nosso caso, uma função C dentro da própria função C. Por quê? Porque nós temos 3 casos, 3 possibilidades de retorno da função. Então, como nós vamos fazer isso? Bom, primeiramente, nós vamos digitar aqui a nossa função C, clicar 2 vezes e seguir o passo a passo aqui descrito, certo? O nosso teste lógico, bom, é a mesma coisa da situação 1. A nossa média ela vai ser menor do que qual valor? Aqui o nosso valor mais baixo é 4,99, ou seja, 5, ou seja, menor do que 5. Se a nossa média for menor do que 5, ponto e vírgula, o valor se verdadeiro. Se ela for menor do que 5, ele vai ser reprovado, certo? Lembre-se, reprovado é uma célula que no nosso preenchimento automático nós não desejamos que ela desça, que ela mude de posição. Então nós vamos travar essa célula clicando o F4. Dando ponto e vírgula, o nosso valor se falso. Se falso, ele vai ser no caso de recuperação ou de aprovado. Para isso, nós vamos inserir um outro C. Digitando C, novamente nós inserimos o C, mais uma vez, a função C dentro desse outro C. Então, ou seja, se a nossa média for menor do que 5, ele já vai vir para o resultado de reprovado e parou por aí. Se a nossa média não for menor do que 5, ele vai vir para outro teste. Nosso teste lógico é, se a nossa média for menor do que 8, porque é até 7,99, ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, recuperação. Novamente, travando a célula de recuperação. E o valor se falso é a nossa última opção. Se ele não for reprovado, se não for recuperação, ele tem que ser aprovado. Travando a célula, fechando parênteses do segundo C, agora fechando parênteses do primeiro C, clicando Enter, nós temos a situação de reprovado.
usando preenchimento automático, nós temos a situação de cada aluno. Então é isso, pessoal. A função C é basicamente essa, lembrando sempre de tomar cuidado com o travamento das células que nós desejamos manter a referência no mesmo lugar com preenchimento automático, e lembrando do recurso que nós temos de usar um C dentro de outro C, quando nós temos mais de uma opção de retorno da função, ou seja, no nosso caso 2, nós temos 3 opções: reprovado, recuperação e aprovado. Então, ficamos por aqui. Peço sempre àqueles que gostaram do vídeo para curtirem, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo. E lembrando sempre que qualquer dúvida ou sugestão, basta escrever nos comentários. Obrigado!